Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao podcast Luto Sem Tabu. Eu sou a Lu Figueiredo, especialista em luto e em terapia cognitivo-comportamental, e hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, a Priscila Nunes, que ela é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental, utiliza diversas demandas na clínica, mas o foco do trabalho dela é com mulheres que precisam recomeçar suas vidas após um término de relacionamento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, sobre o luto pelo término de relacionamentos. Pri, seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Lu. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu fiquei muito feliz quando você topou vir aqui, principalmente para falar sobre esse tema que é tabu. Realmente. A gente já começa trazendo o nome do podcast, que é Luto Sem Tabu, quebrar tabus. Acho que isso é a coisa mais importante que a gente tem para falar isso aqui agora. E eu acho que não tem nada melhor do que a gente falar sobre as coisas quando a gente sai da ciência e vai para a vivência. Eu sempre falo isso, assim, né? Que é da ciência à vivência. A gente constrói ali as duas coisas. E você passou por esse processo, né, Pri? Então, assim, além de psicóloga, né, que hoje você tem, eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo para vocês seguirem ela lá no Instagram. Além disso, você também é uma mulher que passou por um término de relacionamento e que sofreu esses impactos na tua vida, né? E aí eu queria muito que tu pudesse contar um pouquinho da tua história pra gente te conhecer um pouquinho também e entender como é que isso tudo aconteceu com você. Certo, vamos lá, onde começar, né? É uma história longa aí, eu tive um relacionamento de praticamente 15 anos, então eu comecei a me relacionar com essa pessoa muito cedo, ali dos 14 anos, né? Nós tivemos alguns términos, retornos e afins. A gente decidiu casar e aí vem os agravantes, né? Porque quando eu casei veio a brilhante ideia de por que não a gente morar em Santa Catarina? E aí... E vocês estavam aonde? São Paulo, capital. São Paulo, tá. Diversos motivos, acabei que era um projeto assim de vida, que eu também tinha uma vontade de morar em outro lugar, perto da praia, com mais natureza. Então eu foquei no conjunto e tá bom, né? Vamos. E tem vários desdobramentos aí até chegar na questão casamento e mudança. Mas aí nós viemos pra cá e eu fiquei casada há mais ou menos 3 anos e meio. E pandemia, afins nesse processo. Eu me formei na faculdade e vim embora. Então, colocação no mercado, foi tudo muito difícil pra mim, né? Então, no começo já eu tive essa dificuldade com o impacto do trabalho. Uhum. Era uma cidade nova, pessoas totalmente desconhecidas, sem rede de apoio, por mais que eu tivesse familiares dele, enfim, mas não é a mesma coisa, né? Na faculdade a gente tem muito apoio, os nossos colegas de classe, trabalhos, então as coisas fluem de uma maneira diferente. E aqui eu não tinha nada, eu tive que começar totalmente do zero. Então acho que um dos grandes impactos aí também para mim foi nessa questão do meu trabalho. Eu tive que ir para outros campos e afins. Até que chegou ali pela pandemia, foi quando eu comecei, né, 2019, foi que eu comecei a sair da área administrativa para, de fato, assumir a psicologia, que foi algo que eu sempre quis na minha vida. Desde criança eu me via, nem sabia muito bem o que um psicólogo fazia, mas eu já tinha certeza do que eu queria. Uhum. E aí, quando foi... Aí eu comecei na área de psicologia afins. E aí veio a pandemia. Então, tudo aquilo que eu vinha construindo foi tudo por água abaixo. E aí eu comecei a perceber algumas, né, dificuldades ali no relacionamento. A gente sempre teve algumas questões, enfim. A gente não era um casal que se conversava muito, assim. A gente não conseguia ter uma comunicação muito eficaz. E isso era um ponto muito... Isso é um problema nos relacionamentos. É uma das bases, né? A comunicação. Uhum. Então, existia até medo, término, né, do relacionamento, eu ficar aqui sozinha. Então, algumas coisas eu acabava relevando. E aí veio a onda de pandemia, de afastamento das pessoas, eu aqui completamente sozinha. E as coisas começaram a ficar meio esquisitas. E aí eu perguntava, né, tá acontecendo alguma coisa, tá tudo bem? Tá tudo bem com a gente? Você quer me falar alguma coisa? E sempre a resposta era, não,
tá tudo bem, né? Meus problemas são com o trabalho, eu tô com a cabeça cheia. Então, a fala principal dele era essa: eu estou com a cabeça cheia, mas não tem nada a ver com você. Eu te amo, tá tudo bem, me abraçava e vida que seguia. Até que a minha irmã tava para ter neném e eu sou muito apegada com ela. E aí surgiu a questão de viajar ou não viajar, né? Sempre a questão da pandemia, como que eu vou ter contato, quarentena, enfim. Acabei que ele me convenceu não, né? Eu já estava bem tentada aí, mas eu não queria deixar ele aqui sozinho. Porque como ele era o provedor do lar até então, né? Como eu estava começando, eu não tinha como ser a base ali. Então as questões de casa, era tudo... Eu me sentia muito responsável por esse cuidado. Né? E eu fiquei assim, eu não vou te deixar aqui sozinho, você tá trabalhando muito, não, vai cuidar da sua irmã, eu sei que é importante, etc. Daquele dia em diante, eu tinha certeza em mim, meu casamento está acabando hoje. Tá. Né? E aí eu conversando com uma amiga, ela: imagina, amiga, você tá louca, né? Você tá conversando com ele e ele tá falando que tá tudo bem, por que você... Não, eu sei que não tá tudo bem, por mais que ele me fale. Alguma coisa tá acontecendo. Aquele verdadeiro mulher sente, né? Realmente. Tá. Realmente bem isso. E também são muitos anos de relacionamento, né? Então eu já tinha uma base ali do funcionamento dele. Então eu sentia isso. E aí se concretizou mais ainda esse pensamento de quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei, que eu avisei: já cheguei, meus pais me pegaram, tá tudo bem. E aí ele... Daí por diante ele não falava mais comigo. Se eu não chamava, ele não falava. E eu até tive essa, né, de perguntar novamente como é que... O que é que estava acontecendo? E mais uma vez ele falou que não. Estava tudo bem, enfim. E aí eu fui para ficar 15 dias lá. Um pouco menos. Só que minha irmã teve uma complicação, afins, eu acabei estendendo os meus dias lá. Como eu já estava em quarentena com eles, enfim, acabei ficando 1 mês. E aí, no dia que eu voltei, eu mandei até mensagem para essa mesma amiga que eu falei da outra vez. Eu falei assim: agora eu vou voltar e vai ser o anúncio. E ela: imagina, né? E ele foi me buscar no aeroporto. Passamos um dia inteiro assim, sabe? Nada acontecendo. E aí, quando foi no final do dia, ele simplesmente foi na área externa, né? Sentou num sofá que a gente tinha, abriu uma cerveja e falou: eu preciso te contar uma parada. Bem assim, super. E não, pra mim não tá dando mais, acabou. Eu quero separar. Eu: quê? Como assim? Quando eu fui embora não tava tudo bem? Eu te perguntei: por que você nunca não falava nada? E você já sabia que a gente não tava bem, eu precisava explicar. Eu, entre meu marido me falar que tá tudo bem. Sim. E eu, só pelas observações, eu vou fazer o quê? Se nós temos uma relação de confiança, eu vou acreditar no que você tá me falando. Por mais que as coisas ali, eu estou percebendo que não tá tudo bem. E depois desse dia, o meu mundo, assim, o chão abriu. Porque não era só o luto, né, no casamento. Perder um casamento é um sonho inteiro que você constrói. É uma vida que você começa a construir a partir dali. Então, é como se tudo acabou, né? Cadê os planos? É casa, viagens, e você começa a se pegar em vários pontos da sua vida. As viagens que você nunca fez, as coisas para dentro de casa que vocês planejavam que nunca mais vai ter. E agora? Eu sou sozinha aqui. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho um trabalho que eu me sustente, porque eu mudei a minha vida inteira, querendo ou não. Foi um desejo meu vir embora, era uma meta que eu tinha da minha vida, mas querendo ou não, foi por conta do casamento, né? E aí, quando você se pega tendo que se reconstruir, recomeçar diante de tanta coisa que você não sabe para onde você vai, eu brinco que foi a primeira vez na minha vida que eu chorei de verdade. Porque esse dia ele até ficou bem preocupado, assim, porque o meu choro foi um choro de desespero, assim mesmo. O meu corpo todo, acho que ele doía, assim, de dor mesmo, né? Já se foi uma coisa física, de tão impactante, assim, porque de verdade, apesar dos sinais que ele vinha dando, do afastamento, enfim, eu não esperava que ia se chegar num extremo tão grande. E para mim, um dos agravantes foi, de fato,
ele fingir que estava tudo bem. E de repente só chegar com a notícia como se eu não fizesse parte daquilo, né? Então, para casar, 2 pessoas estão de acordo, mas para separar basta uma querer, né? Não tem como as 2 ficarem juntas se uma ela não quer. Então, acho que essa parte do fim, de como se deu tudo, foi a parte mais impactante, assim. Foi o que mais me pegou, que eu demorei mesmo para elaborar, aceitar tudo isso. E é muito... as pessoas às vezes não entendem, né, Pri, assim, o quanto o luto por o término de um relacionamento, ele tem reações que são emocionais muito parecidas com o luto por morte. Então, olha quando tu fala, né, o desespero, o se colocar numa nova vida onde tudo mudou. Todos os planos acabaram, os sonhos acabaram, né? E o que não é parecido nisso com uma morte, né? Assim, é a morte de uma relação. Sim. Né? Então, assim, aquilo ali morreu, a pessoa até pode continuar viva, mas a relação não está mais ali. Exato. Então, toda essa construção nova de uma vida traz esses porquês, que provavelmente vocês se perguntam muito, né? Os porquês, os e se eu fizesse diferente, que são os pensamentos que normalmente vêm. Sim. E aquela construção, né? E agora? O que eu faço? A ansiedade do futuro. Né? Então, assim, isso é luto. E a gente precisa entender isso como um luto, que é um tempo realmente em que a gente vai precisar se organizar do nada. Né? E é muito dolorido. Muito dolorido. E muitas... Tá fora? Deixa ele arrumar, que eu sou meio desastrada. Qualquer coisa você me corta que eu falo demais, tá? Quando eu me fico à vontade, eu vou embora. A ideia é vocês falarem, vocês são convidadas. E uma coisa assim que é muito impactante também é a reação de muitas pessoas. Porque elas veem assim, como que você tá sofrendo por uma pessoa dessa? Né? Não importa se a pessoa era boa ou não era boa, se o que ela fez foi bom ou não foi bom. O sofrimento, ele tá ali. Não tem como eu simplesmente, tá bom, ele não valia nada, né? Mas então não vai doer. Eu sei que é o melhor pra mim, foi terminar essa relação. Só que até a gente chegar nesse patamar de entender que de fato foi o melhor, existe toda uma elaboração. E muitas pessoas, elas não conseguem te olhar desse jeito, né? Vai viver sua vida, olha como você é bonita, quem tá perdendo é ele, enfim. Mas existe uma dor ali que muitas pessoas não conseguem olhar para essa dor, né? Por mais que você tenha a oportunidade de se reconstruir, encontrar outra pessoa, viver a vida que de fato você gostaria. Mas no momento ali da dor, você não enxerga mais nada. E aí entra o luto não reconhecido. Que é assim, socialmente as pessoas não te reconhecem como uma pessoa enlutada, mas você sente. Sente muito. Né? Eu até brinquei uma vez que é melhor ser viúva do que você ser divorciada, porque o ser divorciada é um peso muito grande. Até, né, entrando em questões religiosas, uma frase que eu escutei assim que me machucou muito foi... eu sei que o sentido que a pessoa quis dizer não foi negativo, mas foi que a mulher sábia, ela edifica o lar, a tola, ela destrói. Como que você se sente diante de uma fala dessa? Nossa, Pri. Então, a culpa toda pelo término do relacionamento foi o quê? Minha, né? Eu não soube edificar o meu lar, eu não soube orar, eu não soube cuidar do meu marido, eu não soube cuidar da minha casa. Então, você vai tomando uma culpa que não é sua ali, não é totalmente sua, né? Porque a gente sabe que para um relacionamento ali são 50% de cada um também. E quando você escuta umas coisas dessa forma, não, você tem que lutar pelo seu marido, você tem que isso. Aí vem um bombardeio de opiniões ali das outras pessoas, como você deveria conduzir uma situação, e você vai se culpando cada dia mais pelo término daquela relação. E vai só pensando nos pontos negativos. O que eu fiz que chegou nesse ponto? O que eu deixei de fazer? Claro, eu fui dar foco para minha profissão, eu fui correr atrás disso, então eu não ajudei em outras coisas. Então, financeiramente, a gente não estava muito bem e isso impactou para o término do relacionamento. E aí eu cheguei a fazer uma lista de coisas, né? Aquela coisa, né?
totalmente errônea, que a psicóloga, ela fica off totalmente, né? Não existe no momento da dor, né? Eu fui buscar minha terapia nesse momento, porque por recursos próprios não tem como. É como se a gente esquecesse de tudo. Eu nunca estudei, eu nunca fiz nada, eu não trabalho com isso, não sei o que eu faço. Então eu falo, a psi ficou totalmente off, eu entrei num buraco assim muito grande. E até muitas pessoas vão descobrir agora muitas coisas desse caminho, porque como eu fiquei aqui sozinha, muitas pessoas não sabem de coisas que eu passei, né? Meus amigos, meus pais, eles estavam todos lá em São Paulo. E por conta da pandemia, ninguém conseguia vir me dar um apoio. Então aqui eu tinha um casal de amigos, que eram as pessoas que eu podia contar no momento, e que eles estavam passando por um momento complicado, que ela estava com uma gravidez, enfim, complicada. E mesmo assim, era o apoio que eu tinha, eram meus suportes, e sem eles eu não teria passado muita coisa aqui, não sei se eu teria voltado, enfim. Mas eu passei tudo praticamente sozinha aqui, todo esse processo. Nossa, que barra mesmo, né? Porque assim, a rede de apoio é muito importante. Sim. Ainda bem que você encontrou na psicoterapia essa rede de apoio desses amigos. Foram a minha salvação, assim, né? Uma das primeiras coisas que eu pensei foi, eu preciso ir pra terapia, sozinha eu não vou dar conta, até porque para eu me abrir, assim, pros meus amigos, eu vou um tempo, assim, de contando as coisas. E principalmente na questão do relacionamento, porque como era um relacionamento muito longo, a gente já teve períodos de término e volta. Então, além de tudo, era será que tem uma possibilidade de reconciliação? Então, não vou contar porque já aconteceu isso antes, a gente já voltou, então é melhor eu ir deixando as coisas aqui, mas... Ainda tinha esperança. Ainda tinha uma esperança ali no começo, sim. Né? Eu me prendia muito nisso, será que ele vai voltar? Das outras vezes, já aconteceu dele voltar atrás, enfim, agora é diferente, a gente é casado, enfim. Mas ainda bem que não voltou. E aí, como é que foi esse processo, assim, da tua reconstrução como mulher, como pessoa, como profissional, nesse antes e depois? Porque muda muitos papéis, né, Pri? Assim, o sofrimento faz a gente crescer, não adianta. Assim, às vezes as pessoas falam pra mim, eu precisava passar por isso pra crescer. Não, mas na verdade é que o sofrimento faz a gente crescer. É um fato. É um fato. E eu digo sempre assim, que bom que a gente cresce, porque a gente consegue extrair alguma coisa boa de algo muito ruim, né? Então a gente sempre tem alguma coisa ali para contar. Tanto que hoje você trabalha com isso, hoje se tornou aí um propósito de vida, né? E acho que depois você vai falar um pouco sobre isso. Sim. Então, assim, queria entender um pouquinho como é que foi esse teu processo, assim, dessa construção para Priscila que hoje se apresenta. Bom, vou começar um pouquinho do começo para as pessoas entenderem ali que as fases são normais para todo mundo. Então, no começo, eu entrei meio que numa, né, não digo que eu entrei exatamente numa depressão, mas eu me isolei completamente, eu não atendia ligações, eu procurei ficar o mais off assim possível. Até que eu comecei a contar para as pessoas, para minha irmã, e a minha irmã me fez contar para os meus pais, por conta de pensar, né, pode voltar ou não. Eu fiquei um mês, eu acho que morando sozinha, sem contar para eles o que de fato tinha acontecido. E aí, quando eu comecei a contar, as pessoas, né, começaram a se aproximar, enfim, mas eu já contei para um grupo seleto ali de pessoas. E uma das maiores dificuldades para mim voltar à vida foi a pandemia dificultou bastante. Porque a gente não podia, né, simplesmente sair. Para onde que eu vou? Como eu me reconecto com as pessoas agora? Então, é uma fala que eu encontro bastante em consultório hoje. Né? Como é que eu volto para a vida? Por onde eu vou começar? E aí você começa a olhar para a sua vida, né? Aonde você chegou e tudo que você precisa reorganizar daqui para frente. Então, eu tinha decisões muito importantes a serem tomadas. Eu vou voltar para São Paulo ou eu vou ficar aqui? O que eu vou fazer com a casa? Eu não tenho dinheiro para me manter aqui. Como que eu vou sobreviver? E agora, né? Eu vou voltar e lá também eu não vou ter dinheiro. E eu vou fazer o quê?
E eu estava num período tão machucada assim que clinicamente eu não conseguia atender, ser efetiva ali na minha profissão para as pessoas, porque eu não conseguia me colocar de volta, né? Então, aos poucos, eu falei, o primeiro passo que eu tenho que tomar acho que é decidir ficar aqui ou não. E ver a questão de trabalho, né? Como que eu vou fazer? Só que nossas conversas, eu comecei a procurar advogados para ver o que eu ia conseguir fazer, enfim, para ir tomando essas minhas decisões. Só que um fator muito importante para essas decisões foi um dia que eu pensei assim, tá, o que a Priscila lá atrás sonhava para a vida dela? Quais eram os pontos assim que você falava, ai, quando eu crescer eu quero fazer tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu tinha 3 pontos importantes. Era ser psicóloga, morar sozinha e morar em uma outra cidade, um outro estado que fosse perto da praia. Disso tudo, o que a gente tem hoje? A gente tem um diploma de psicologia, né? A gente trabalha na área, não como gostaria, mas estamos começando. Você tá morando sozinha. Nossa! Foi o meu primeiro grande impacto. E você também tá em outra cidade assim que você queria. Realizou, cumpriu. Da forma como você gostaria? Não, né? Mas hoje é o que nós temos. E agora? Você quer voltar ou você quer tentar fazer isso dar certo? Quero fazer isso dar certo. Eu conversando comigo mesma. Perfeito. Não, eu quero tentar fazer isso dar certo. Se eu ver que não é possível por outros motivos, um passo de cada vez. Então, né, eu falei para as pessoas assim, porque todo mundo queria o quê? Que eu voltasse. Ai, agora você volta. Ai, que você vai voltar. Então, foi a grande, né? Não que as pessoas ficavam felizes, assim, mas você via que tinha aquele fiozinho de esperança. E aí, eu tenho que resolver as questões do divórcio, eu tenho que resolver a questão da casa. Não é simplesmente voltar assim, né, gente? Para eu me mudar, eu tive que organizar a vida e agora também preciso organizar a vida para poder retornar. Então, esse foi o primeiro passo que eu dei. Foi me reconectar com os meus desejos mesmo, né? O que eu gostaria. E aí foi a primeira ação que eu decidi, por enquanto, ficar aqui para organizar. E aí eu fui retomando aos poucos a vida, né? Fui me sentindo melhor, fui conseguide voltar a trabalhar, buscando pacientes, enfim, buscando outros lugares. E a espiritualidade também me ajudou muito. Então foi através de uma igreja nova que eu conheci que eu encontrei o lugar que eu trabalho hoje para recomeçar. Então as coisas foram se, né, redirecionando aos poucos. Mas sempre com aquela grande pergunta, o que eu faço agora? Como que eu vou voltar para a vida? Será que um dia eu vou conseguir me relacionar com alguém de novo? E os medos, e os receios, e tudo aquelas coisas. Então, eu sempre fui focando vamos um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Vamos cuidar do que a gente tem hoje. Vamos se reconectar com você, cuidar de você, do que você precisa. Integralmente, né? Vamos uma necessidade por vez. Primeira necessidade de trabalho, agora da sua saúde física, a mental também eu já estava cuidando disso. Então foram pequenos passos que eu fui dando para conseguir voltar à vida, sem ter pressa. E tem uma coisa que tu falou que eu achei bem importante, Pri, quando tu diz assim, né? Eu fiquei pensando o que eu ia decidir, né? Tava com medo de ficar aqui. Mas então, ir embora seria mais seguro, digamos assim, você estaria, né, mais apoiada, mais segurança. Mas quando a gente tem medo, normalmente a gente tem 2 opções. Ou a gente cede a esse medo, ou a gente cede à determinação. É um caminho ou outro. Do lado do medo tem a desistência, né? Tem a gente deixar de fazer aquilo que a gente realmente sonha, tem os nossos objetivos. E quando você diz, né, vou fazer isso aqui dar certo, você olha para a determinação e diz, vamos embora, vamos tentar botar o medo ali na sacolinha e vamos com o medo mesmo. E muitas vezes, muitas mulheres acabam cedendo ao medo. Então, é muito importante a gente mostrar sobre isso, porque o medo ele sempre vai acontecer. Sim. Ele vai vir, uma mudança importante vai gerar medo.
mas a gente precisa dessa determinação para fazer as coisas darem certo, para a gente poder caminhar, porque senão não adianta, a gente sempre vai paralisar, que o medo sempre vai dizer para você não vai, não faz, não tenta, não se joga, né? E aí a gente vai vendo, vai paralisando, cronifica. Aí quando a gente vê aquela mulher que tá há anos ainda naquela espera de um relacionamento que acabou e que não vai voltar. Não vai voltar, é. Essa questão de, né, por a pessoa estar viva, no fundo fica uma esperança de que ela pode voltar a qualquer momento. E, né, no começo, assim, a gente, não, eu tenho que mudar todos esses pontos negativos, vai que a pessoa volta, eu tenho que estar pronta. Mas você vai estar pronta pra quê? Esse relacionamento que você tinha, de fato, te preenchia? Fazia sentido pra você? Ou era mais uma dependência de ter uma pessoa ali? Então, foram questões que eu fui me perguntando, né? Você estava ali por quê? Você já tinha pensado em se separar antes? Sim. Você estava feliz? Não. Essa pessoa, ela te preenchia com as coisas que você gostaria? Também não. Então, você estava ali por quê? Comodismo? Era muito mais fácil. Eu atingi os meus sonhos de estar aqui. E estava muito mais fácil estar aqui. Lutar pela minha profissão estava muito mais fácil quando eu tinha um apoio de uma pessoa. Então, quando eu me vi completamente, né, sem esses pilares, eu fiquei completamente perdida. Então, o primeiro passo é você se reconectar com você, com os seus desejos, para aí você começar por pequenas ações. É o que a gente sempre fala na clínica, né? Pequenas ações, não tem como a gente resolver tudo de uma vez. Então, foi isso que eu fui tentando fazer. Foi fácil? Não, porque diante de uma decisão sempre vão vir muitas outras. Então, o fato de ficar aqui foi muito mais difícil do que o fato de ir embora. Por quê? Aí eu entro na questão que eu me sentia, né, a humilhação que a gente brinca. Porque eu não tinha como me manter. Então, para eu ficar aqui, eu ia ter que pedir o quê? Uma pensão, né? Então, a pessoa que te abandonou entre aspas, né? É uma forma da gente pensar. Você ainda ia ter que depender dela por um tempo. Então, já não basta tudo que eu tô passando, ainda mais essa dependência agora, né? E eu falei, tá, mas se eu quero ficar aqui, esses são os meios, eu tenho direito e eu vou buscar pelos meus direitos. Então, eu fui procurar advogadas para fazer consultoria, o que eu poderia, o que eu não poderia, a questão de ficar com a casa, porque eu não tinha outro lugar para ir, não tinha como alugar uma casa, né? Então, eu tinha a nossa casa ali, que, né, a gente pagava, enfim, e aí veio outros medos. Tá, ele vai pagar, de fato, que ele tá se comprometendo? E se vier a falhar? O que eu vou fazer? O que eu vou comer? Como que eu vou falar para os meus pais? Né? Como que eu vou pedir ajuda para as pessoas? Falei, eu sempre fui independente, desde criança eu arrumava o cabelo das minhas tias para ganhar um troquinho, para poder ir na sorveteria sem pedir para os meus pais. Sempre busquei me virar e agora eu tô aqui dependendo de um homem que nem quer nada comigo. Como assim? Então, essa foi, acho que, a segunda parte mais difícil para mim. Recomeçar e ainda precisar dele de alguma forma. Porque a gente quer se mostrar que tá bem, né? Quer se mostrar independente. Só que a gente vai buscar as escolhas, os prós e contras de cada decisão. Então, o que significava voltar e o que significava permanecer nessas condições. Perfeito, Pri, perfeito. E aí? Como é que foi? No começo as coisas até foram mais fáceis, que a gente teve um início de separação mais amigável, né? Foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo. Até o momento que eu comecei a exigir os meus direitos e falei, não, eu não vou fazer as coisas do jeito que você quer, só porque você quer. Então, aí muitas coisas que ele falava que ia fazer, ele começou a podar. Você não quer do meu jeito, então vai ser assim. Falei, tudo bem, eu não tenho medo, eu tenho uma família, se eu precisar de qualquer coisa, eles vão me amparar. E até hoje, assim, como eu sobrevivi, mas assim, nunca chegou a faltar nada, eu nunca passei necessidade nenhuma. Sempre vinha milagrosamente ali um paciente, o que fosse, um valor que eu precisasse para pagar alguma coisa. Então, sempre as coisas foram fluindo. Claro que não fiquei sentada esperando tudo cair do céu, né? Mas às vezes vai faltar e não vai dar certo. E esse medo de não dar certo, isso é uma coisa que paralisa muito a gente, né? E se a gente só for olhar pelo lado do medo, dessa
paralisação, a gente não vai conseguir construir nada. Então, sempre foi dando pequenos passos para conseguir sair daquilo. Nossa, que história interessante mesmo, né? Que, assim, acho que aí a gente pode dizer, né, uma superação de fato, né? Que eu não gosto muito de usar essa palavra superação, mas eu acho, assim, que num relacionamento, acho que cabe muito, assim, porque realmente é superar tantos obstáculos, porque eles não param de vir, porque a pessoa tá ali. Como você está dizendo, você vai ali, conversa, eles dizem, não quero mais fazer, e você tem que estar o tempo inteiro passando por mais novos obstáculos, né? Então, assim, não para, os problemas não param, né? Então, assim, não é uma coisa que, né, no luto, chega um momento ali que você organiza a casa, né? Você faz tudo o que tem para fazer, e depois você lida com a dor, com a saudade, enfim. E no final de um relacionamento, os problemas continuam aparecendo e vindo Continuam sempre. E eles vão começando desde a desconstrução do casamento. Quando ele saiu de casa, levando uma mochila, cada vez que voltava para pegar alguma coisa. Agora eu vou pegar um móvel, agora eu quero tal coisa. E aí você fica, meu Deus, agora eu vou pagar metade da casa, agora eu não vou mais, você tá morando, você se vira. E... como assim? Como que eu vou fazer? A gente tinha um acordo, o acordo era de boca, isso não vale mais. E cada vez que eu recebi uma mensagem assim dele pra mim era... ai, o que vem agora, pelo amor de Deus, né? Qual que é a nova que ele vai inventar pra me desestabilizar? Porque eu não aguento mais. E aí foi uma vez que eu falei assim, cara... ele não vai deixar de fazer essas coisas, ele tá olhando pra ele, o que ele acha que é melhor pra ele, ele acha que tá certo, eu tô olhando pra mim e eu acho que eu tô certa. Então eu sou responsável pelo que eu recebo dele, como eu lido e organizo isso. Ele é responsável pelo que ele faz e eu não tenho como mudar. Então eu parei desse olhar de estar me afetando, de eu sou a vítima, e falei, daqui pra frente eu vou fazer as coisas da forma como eu acho que são certas, desde que estejam dentro da lei, eu não vou lidar mais com ele. Então foi quando eu contratei uma advogada e falei, daqui pra frente, contato é todo com ela, precisar resolver com ela, não me direciona mais a palavra. Acabou aí. Então desse dia por diante... E emocionalmente, como é que você tava com tudo isso? Nessa parte que eu tomei essa decisão, eu já tava bem melhor, assim, né? Não vamos dizer 100%, porque não tem como. Depois que você supera um pouco ali o término, né? Que você não supera, você aceita que realmente acabou, que foi o melhor para você, enfim, vem uma outra série de culpa. Como eu deixei isso acontecer tanto tempo? Como eu me permiti viver num relacionamento dessa forma durante tanto tempo? Como eu não enxergava esses comportamentos dele tanto tempo. Então, essa segunda onda de culpas foi muito difícil também. Nossa, mas você é uma psicóloga, como que você não observou essas coisas? Como que eu vou falar para as pessoas que eu passei por um relacionamento abusivo desse jeito, né? O término foi completamente abusivo. Porque uma pessoa passar o dia inteiro com você fingindo que tá tudo bem, pra no final do dia abrir uma cerveja, olhar pra sua cara e pedir o divórcio, pra mim isso não faz o menor sentido, né? Pra mim, responsabilidade afetiva não existiu. Zero, né? Preferia que eu chegasse e falasse e acabou. Porque nem fosse te buscar no aeroporto, né? Então, que assim, não fosse. Eu acho que eu ia preferir ter ficado lá largada do que a pessoa me tratar bem o dia inteiro, como se nada tivesse acontecido. E de repente, eu quero divórcio. Oi? Então, essa segunda onda de culpa, quando caiu a ficha, né? Pra mim foi um abuso aí nesse dia né? Foi caindo a ficha, que eu fui tendo contato com essas ações, aí veio uma segunda onda de sentimentos ruins, e eu fui meio que caindo de novo, não cheguei no mesmo estado, mas foi bem difícil, assim, lidar com tudo isso novamente. Resgatar todos esses primeiros sentimentos e reorganizar tudo e me culpar, até você entendendo, né, que não é culpa sua. Quando a gente está inserido ali num processo, a gente não observa certos comportamentos do outro, se torna normal.
Então, ele não faz isso por mal. Ele não falou isso por mal, né? Não tem nada demais. Olha, como eu fui grossa também, né? Como que eu queria que ele reagisse diante disso? Então, você não enxerga muitas coisas. E por isso que é tão importante o trabalho da psicoterapia, né, Pri? Porque, assim, é um desvendar desse tamponamento nos olhos, digamos assim, né? Porque você foi buscar depois, mas muitas mulheres que já não estão bem no relacionamento antes, né, é importante, assim, fazer esse trabalho de fortalecimento, né? Eu já atendi também mulheres, assim, que vinham... Se o casamento não tá da melhor forma, mas eu não entendo o que tá acontecendo. E a gente vai ver, tem um baita de um relacionamento abusivo ali. Sim. E que a mulher não tem consciência disso, porque quando a gente tá inserida, uma das coisas que acontecem realmente é você estar ali, como é que eu posso dizer, manipulável, né? E a manipulação vai fazendo você tá tão envolvida naquela relação que você não enxerga. E aí, às vezes, precisa de alguém de dizer assim, olha, isso aqui não tá certo, não. Né? Olha, esse caminho aqui não tá bacana. E esse trabalho é muito importante. Muito. Porque tem coisas que elas são tão sutis, mas tão sutis, que muitas pessoas que estão de fora, elas também não vão perceber, assim. E dentro da psicoterapia que a gente consegue ter um olhar mais, né, efetivo ali. Como se diz ali, que a lupinha... Perfeito. Esqueci a palavra, o termo que a gente utiliza. Mas ali a gente consegue observar melhor todo o contexto, né? Que do dia a dia acaba passando batido até por pessoas, assim. E porque eu acho também, né, Pri, quando você fala, né, que... Acho que esse exemplo que até seu mesmo, assim, que você diz, né? Que depois você perguntava para você mesmo, como que eu deixei chegar nesse lugar? Mas a gente precisa olhar que de um outro lado antes tinha uma Priscila que estava lutando pelo casamento. Sim. Então, assim, eu deixei chegar nesse lugar por quê? Porque eu acreditei no casamento, eu queria fazer diferente, eu estava tentando. Né? Então, assim, e muitas vezes, tem muitas mulheres que estão tentando e que às vezes passam a vida tentando. E aí, esse é o ponto de atenção, né? Assim, porque você teve ali a decisão dele de terminar. Mas talvez se ele não tivesse terminado, esse tentando, quanto tempo se manteria? Né? Então, assim, é importante a gente, né, até para quem está ouvindo a gente, porque tem muita gente que vai ouvir, né, para a gente ter atenção a isso, porque um casamento, ele precisa ter esse diálogo, essa compreensão, né, essa cumplicidade. É claro que a gente vai brigar, que tem os nossos momentos, natural, mas isso tem que ser exceção, não a regra. Não a regra, exatamente. Isso é importante. Então, acho que é muito sobre isso quando você estava dizendo, assim, né? Você estava tentando. E muitas mulheres vão tentar. Né? Assim, é uma vontade, a gente casa para estar junto, pra né? Junto, não né? é para separar. É a frase que a maioria das pessoas usam, né? Ninguém casa pensando em se separar. E eu até comento hoje, né, que as pessoas... Eu brinco assim, né? O dia que eu casar de novo, eu vou fazer um belo de um acordo pré-nupcial pra caso eu separar, eu não passar por essas coisas. E as pessoas falam, mas ninguém casa pensando em se separar. E aí que tá o grande erro. Não é que eu vou casar pensando em me separar, mas ter conversas importantes, pensando ali, e se separar, o que a gente vai fazer com tal coisa, com isso, com aquilo, como vai ser isso... É uma forma de você olhar se realmente aquela relação tem chances reais de dar certo ou não. Porque a gente evita conversas difíceis em um começo, a gente vai relevando muitas coisas achando que a pessoa vai mudar. Não, mas ela me ama, ela vai fazer certas coisas. Mas vai querer ter filhos lá na frente, sendo que já falou que não quer. Então essas conversas, elas são de extrema importância para evitar isso. Mas... É muito mesmo, né? Essa história de filhos mesmo, mas a gente conversa sobre isso no outro momento. Mas essa é uma história também bem importante, né? Mas, e aí ficou tudo bem. Tu tava me falando antes que vocês estão no litígio. Então, assim, a coisa piorou, então, depois. Piorou. Piorou, ninguém entrava num acordo, eu tentava uma coisa, ele tentava outra, e por ele ter pago uma pensão pra mim, por ter me deixado morar em casa, olha tudo que eu fiz pra você, o que você quer mais agora, né? Porque aí não vou entrar a fundo numa situação que a gente passou ali, mas ele meio que tentou passar a perna em mim com um valor financeiro, e eu falei, não vai.
Não é sobre, mas você tá fazendo questão de R$2.000. Eu não tô fazendo questão de R$2.000. Eu tô fazendo questão de você não me fazer de trouxa. Você tá pensando que eu sou palhaça, né? Então, é você saber se impor. Porque muitas vezes, pra gente não passar por essas situações, a gente acaba cedendo muito ao outro. E depois fica aquilo, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Então, é importante olhar, né, para os seus limites e respeitar. O que vai ser mais importante agora, né? Você ser feita de boba, ser passada para trás, ou você se impor? Né? Qual a questão que você vai olhar para trás e vai sentir mais alívio? Nesse momento, o que você acha? Então, eu falei, não, eu vou me impor até o fim. Foi quando eu contratei a advogada para entrar no litígio e tá rolando aí até quando Deus quiser. Tá, mas acho que é tão importante essa tomada de decisão, esse empoderamento que você pegou da tua vida, sim, né, Pri? Sim, é aquela forma que você não se sente completamente no controle ali, mas eu posso tomar minhas próprias decisões, por mais difíceis que elas sejam. É importante que eu tome as minhas próprias decisões. Então, principalmente quando a gente vem de um relacionamento ali que é abusivo, enfim, que você sempre tá ali como papel de coadjuvante, né? É o que o outro quer. Não, sempre tá cedendo de alguma forma. Quando você pega esse empoderamento, esse não, é isso que eu quero. Eu vou fazer isso independente das consequências, né? Se ele vai achar ruim, se ele não vai achar ruim, o que vão me chamar, porque eu já... né? Fofocas rola até hoje, se é verdade, se não é, isso pra mim não importa, né? Então, quando a gente começa também a avaliar os pensamentos que a gente vai tendo e as coisas que vão chegando até a gente, é importante. O que uma pessoa falar que eu tô errada na história vai mudar em quê? Eu sei o que eu vivi, não importa a opinião das outras pessoas. Se eles acham que eu tô exigindo demais por ele já ter pago uma pensão pra mim, o problema é delas, era um direito meu. Eu precisei recomeçar a minha vida. Eles não estão no meu lugar, né? Eles não sabem por que eu tomei essas decisões. Então é muito fácil olhar para mim e me chamar de folgada, que eu poderia estar trabalhando de qualquer coisa, sendo que eu precisei abrir mão de muita coisa para estar aqui com ele. Então o julgamento das pessoas, eles vêm em todos os níveis, assim, cada decisão que você tomar, vai ter alguém que vai te criticar de alguma forma. Então, não dar ouvido para o que as pessoas vão falar, assim, que não vai ser produtivo, é um ponto importante para esse processo, né? Focar no que você deseja. Claro que é importante a gente levar em consideração, né, a opinião das outras pessoas e afins, para uma tomada de decisão, mas a gente tem que olhar ali para a gente, para as nossas necessidades, não para o que vão falar, o que vão achar, né? A família dele se afastou de mim completamente. Eu não tenho um contato com ninguém mais hoje, depois de tudo isso, né? Depois que eu comecei a tomar essas decisões. Então, acredito que seja um pouco por conta disso, né? Nunca fui perguntar. Muda, né? Tudo. Nossa, é realmente uma mudança geral para todas as relações. E é uma das maiores revoltas, assim, da minha irmã, não é nem minha, porque a separação, ela impacta a família inteira, né? Não é só a pessoa. E ela fala, cara, quando vocês eram casados era um chamego, era uma coisa com vocês que... Ela tinha um pouco de ciúme, ela é muito ciumenta comigo. Tá. E ela era um grude, era Priscilinha pra cá, e agora cadê todo mundo? No momento que você mais precisou, todo mundo virou as costas pra você. Só manda uma mensagem, se precisar, tô aqui, mas ninguém faz nada. Então, no começo, não vou tirar a parte, né? Que no começo ali eles foram prestativos, enfim. Só que eles foram se afastando conforme o tempo foi passando, conforme eu fui tomando outras ações, tudo, né? Se precisar, eu tô aqui, mas tava longe. Como que você vai pedir ajuda pra uma pessoa que não te manda nenhuma mensagem pra saber se você tá bem? Então, não tem mais aquele vínculo de cuidado. Eu vou chegar só... eu preciso de tal coisa. Me leva ali no supermercado, né? Se eu pergunto, oi, tudo bem? Como é que você tá? Nem perguntavam como que eu tava, porque eu ainda tinha essa postura de ir atrás. Então, como que eu vou pedir? Mas eu tô aqui, tá? Se precisar, eu tô aqui, mas tipo assim, né?
É como se estivesse se escondendo. Então foi esse o sentimento que eu tive, né? Que por conta das minhas decisões eu saí de errada para eles e eles tiveram essa postura. Se realmente foi isso ou foram, eu não sei. Eu também não faço questão hoje de saber. Eles tiveram os motivos deles para se afastarem e para mim tá tudo bem. Assim, de verdade foi algo que... E o que te ajudou nesse processo, assim, Pri? O que te ajudou a se reencontrar além da terapia, que você já disse que foi fundamental? Assim, o que mais veio, assim, que você entende, assim, que foi um divisor para ti se reorganizar internamente? Ai, foram tantas coisas, assim. Eu fui para 2 extremos no começo. Um para a questão da espiritualidade, né? E aí eu fui tendo que organizar isso por aquelas questões que eu te falei, né? A gente casa para dar certo, você tem que ir atrás, enfim. Então eu fui reorganizando essa questão da espiritualidade dentro de mim. Eu fui entendendo que Deus não quer que a gente sofra, não vai te querer num casamento infeliz só porque você casou. Então eu fui reorganizando isso. E aí eu fui para outro extremo, viver coisas que eu nunca tinha vivido. Tá, mas como que a gente sai? Que roupa que eu uso? Porque, né, quando eu saí eu tinha 18, 19, né, eu sempre namorei, então sempre fui mais caseira, assim, saía para lugares mais tranquilos. Agora eu tô com 30, 29 na época, né? Separei, eu tava com 29. Tô com 29, que roupa se usa agora? O que se faz? O que se fala? O que é isso? Pra onde eu vou conhecer pessoas? Porque meus amigos são casados e têm filhos. Então, eles não vão sair para lugares assim, né? Então, eu tive que ir sozinha e me encontrando com essas questões. Então, eu tive uma época que eu saía todo final de semana. Sexta, sábado, se deixasse, eu saía domingo também. Porque eu precisava me encontrar com essa, né, como se diz, com as minhas versões. Fazer coisas que eu nunca tinha feito, ir pra balada e chegar de madrugada em casa e poder dormir o dia inteiro, porque agora eu moro sozinha, não tenho obrigações com nada. Então foi experimentando pequenas satisfações e dando valor para pequenos atos. Eu vou até abrir uma coisa assim que na época parece muito boba assim, mas a minha primeira grande felicidade foi a primeira vez que eu fui cozinhar. E eu fiz uma carne moída. Eu não sou muito fã de carne moída, então eu gosto de incrementar. E nesse dia eu pude tacar azeitona e tacar coentro, que eram coisas que ele não comia. Então, quando eu colocava aquilo na panela aí, eu falava, meu Deus, que liberdade. Então, contando assim, parece uma coisa, que bobo. Mas pra mim, aquele dia foi o meu pequeno ponto, assim, de liberdade, de que... tem coisas boas, tem coisas que eu vou fazer sozinha que vai ser feliz. Então eu fui ressignificando pequenos momentos. Então coisas que eram nossas, como eu vou fazer isso ser meu? Eu não preciso deixar de fazer coisas. Séries que a gente assistia juntos. Eu começava a assistir, eu não tinha um pingo de paciência para assistir. Por mais que eu tava tempo sedenta por aquela nova temporada. Mas era uma coisa nossa. Eu não sabia fazer aquilo sozinha. Mas era uma coisa tão simples. Então, o que eu posso fazer que isso seja algo meu? Eu vou fazer uma comida que eu gosto, eu vou pedir algo que eu gosto, um japonês, que eram coisas que ele não gostava. Então, eu fui pensando em pequenas coisas ali que me reconectava comigo e que eu poderia ressignificar que é meu. Então, principalmente essas foram as pequenas coisas, literalmente, que foram me reconectando com a vida, né? Fazer uma carne moída e poder colocar coentro, assistir uma série e rir sozinha, ir limpar uma casa e colocar uma música que eu gosto, e quando você se vê, você tá dançando e cantando ali no meio de tudo, e quando você se dá conta, tipo, a vida, ela tá aí, né? Eu não preciso de uma pessoa para ter essas pequenas alegrias, né? E é um limite também que eu acho importante a gente falar, que não é o limite de você aprender a ser sozinho e... eu tenho que ser sozinho, eu não posso encontrar ninguém e etc. Da solitude. Exatamente. Exatamente isso. Então, hoje, quando eu fico sozinha em casa, você vai se reencontrando. São momentos muito prazerosos. Você simplesmente fazer uma comida
e assistir uma série comendo ali e rindo e contando piada pra você mesmo, conversando e coisas ali que antes nem casado assim você fazia, sabe? Pequenas alegrias que antes você não tinha e que você vai reencontrando ali dentro de você mesmo. Essas pequenas alegrias mesmo. Que lindo isso, Pri. Que lindo. E como que nasceu esse desejo de trazer a tua história e linkar ela com a tua profissão? Eu sempre acho assim, que todo mundo tem ali um quê de história, né? Então, assim, eu trabalho com luto, já falei aqui, que eu passei por um processo de câncer e isso me conectou muito ao trabalho com luto. Acho que a gente sempre tem uma história nossa que tem por trás, né? Ontem eu estava num evento lá na minha cidade, que a psicóloga que estava atendendo, né, que fala muito sobre ansiedade, ela estava falando sobre como ela foi uma criança medrosa, uma adolescente com medo, que tinha medo de apresentar TCC, que tinha medo de tudo, e hoje ela trabalha com isso fortemente. Então, eu acho que as nossas histórias estão sempre impactando ali um pouquinho, né, a nossa vivência. Como é que foi para ti, assim, descortinar isso e se tornar realmente ali um nicho de trabalho, que eu acredito, eu já te falei isso, que é um dos nichos de mais prosperidade, porque, assim, todo mundo precisa. Então, assim, é uma coisa que é geral. E como é que foi essa transição, assim, de pegar uma dor tão pessoal e íntima e transformar isso numa potência para inspirar mulheres, para destravar também muitas mulheres por aí? Bom, foi gradual, assim. Quando eu comecei, eu falava mais voltado para ansiedade, enfim. E aí, conforme isso tudo foi acontecendo, que eu fui voltando, eu comecei a falar sobre relacionamentos, né, no geral. Só que ainda assim não me preenchia falar sobre relacionamentos em geral, como ter bons relacionamentos. E tinha um quesinho aí, como você diz atrás, né? Eu não tive um casamento feliz, então eu não tenho... É como se eu não tivesse propriedade para falar daquilo. E isso me travava muito, assim, na questão de criação de conteúdo, assim, voltado para o Instagram, falando nesse sentido, né? E aí, conforme eu fui atendendo mulheres, e quando elas chegavam com essa demanda de terminei um relacionamento, e a grande pergunta era, o que eu faço agora? Então, eu comecei a me ver nessas mulheres, porque era isso, o que eu faço agora em todos os sentidos. Então, perguntas que eu me fazia, eu fui observando que elas se faziam. Como é que eu vou para um date? Como é que eu conheço uma pessoa nova? Mesmo que eu não queira um relacionamento, mas só para eu me, né, relacionar ali pontualmente com alguém. Que roupa que eu uso? O que eu falo para a pessoa? Como que eu me comporto? Então, essas várias perguntas é isso que eu preciso falar. É isso que as pessoas precisam. Como que eu vou recomeçar? É esse apoio, essa ajuda, essa direção que elas precisam. Cada um vai ter uma forma de ter esse recomeço, porque não existe uma fórmula mágica, né? Não existe uma receita, faça isso que você vai ter isso. Não, vai depender das suas vivências, das suas experiências, né? Do que faz ou não sentido para você. Então foi a partir dessa dor que eu decidi voltar realmente para isso. Nossa, que interessante. E é muito isso mesmo, assim, eu atendo mais viúvas. Acho que eu nunca atendi perda de por um relacionamento. Eu já atendi para separar, né? Assim, sair de um relacionamento abusivo. Mas eu acho que eu nunca atendi uma viúva por uma separação. Assim, uma enlutada por separação. Eu tenho muitas viúvas. Mas as viúvas que eu atendo têm as mesmas dúvidas que você. Como recomeçar, né? Então, assim, primeiro, não quero a vida amorosa, não quero sair, não quero nada. Aí depois, como fazer isso? E aí vem realmente essas dúvidas. Por isso que eu digo assim que é muito parecido, porque Sim. É uma vivência muito próxima. E elas têm as mesmas dúvidas. Assim, quando vamos começar a usar um aplicativo de relacionamento, como que usa? Como que conversa? Como que responde? Como que é esse manejo? Aí começa, então, agora eu tô entendendo, né? Então, é tudo tão novo, é tudo tão... assim, é um caminho mesmo de descoberta tão interessante, mas que é importante a gente ter essa abertura. Né? Acho que isso é muito importante. Sim. E acho que o teu trabalho, ele é tão lindo, Pri, assim, nesse sentido, porque a gente nunca teve tantas relações
como é que eu posso dizer, se desmanchando, porque as pessoas, elas não estão mais construindo relacionamentos. Nunca a gente teve tanta necessidade de pessoas como você, focada nesse nicho de trabalho, que estudam cientificamente. É importante falar isso, porque tem muito guru de internet que não tem conhecimento nenhum e que trabalham dizendo assim, eu te ensino a ter o relacionamento melhor da vida, mas não sabe nada do que tá falando, né? Então, assim, sempre procurem profissionais com formação e com qualificação. Isso é uma coisa importante para quem tá em casa, tá ouvindo. Né? Porque, assim, hoje é muito bonito. Você bota um blazer, faz um cabelo bonito e se sente autoridade, mas às vezes a pessoa não tem um currículo de final de semana de um cursinho que ele fez. Então, cuidado com as fake news. Mas a gente precisa ter muito cuidado com esse trabalho que você faz, que ele é muito importante, né, Pri, assim, e eu queria muito que tu pudesse falar para as pessoas, assim, o quanto, o que você sente fazendo esse trabalho e como que é para ti essa vivência. É muito gratificante, assim, quando a gente consegue atingir o objetivo final. Vamos dizer que é um caminho ali, porque você vai percorrer aquele processo com a pessoa. Para você, muitas coisas deram certo, só que é os momentos dos insights, né? Até ela compreender, até ela passar de fase, eu bloqueio, eu não bloqueio, eu me afasto, eu não me afasto. Então tem horas que dá vontade de falar, bloqueia logo, vai seguir sua vida, deixa esse embuste pra lá. Mas não é assim que funciona, né? Eu sei que você também tem horas que dá vontade de... Dá vontade de ligar na tomada, de ligar, né? E você vai, minha filha, você não tá vendo? Mas não é assim, não cada um tem um processo, a gente tem que respeitar o processo de cada um, né? Só que é gratificante ver cada uma conseguindo evoluir, construir relações mais sólidas, se empoderar ali realmente, olhar para si de verdade, conseguir se impor, conseguir atingir os seus objetivos de uma maneira, né, geral, seja se reconstruir, ter um novo relacionamento, seja ficar sozinho pelo tempo que quiser. Cada conquista ali, hoje eu baixei o Tinder, hoje eu vou sair com uma pessoa, me conta depois como é que foi. Então tudo é uma empolgação. Então é muito necessário, assim, a gente ter esse suporte, as pessoas entenderem que existe uma vida, né, após o divórcio, após uma separação. É um momento difícil, é um momento muito complicado, mas que essa dor acaba, que você volta a viver, que o amor, ele volta, que você vai se permitir de novo, que você pode se machucar de novo, porque não existe uma vida sem dor. Então isso é muito importante a gente frisar, né? Porque, eu não mereço mais passar por nada. Então a gente vai criar estratégias ali para você ficar mais atenta para não cair em relacionamentos abusivos de novo, relações disfuncionais, né? Que não seja o ideal para você. Mas ele é uma boa pessoa, mas para você não é bom. São coisas completamente diferentes. Né? Exatamente. A gente ter essa clareza realmente do que eu quero pra minha vida e do que eu não quero. Que foi aquilo que você trouxe ali no começo, que às vezes a gente olha isso depois, mas às vezes a gente esquece de olhar o durante. Exato. Né? Então, assim, são coisas importantes. E às vezes a gente vai ver, a vida passou e a gente ficou. Então, por isso, gente, quero muito falar pra vocês, quem tá em casa, eu vou deixar o contato da Pri aqui embaixo, o @ dela também, né, Pri? Depois você me passa direitinho. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, porque se você tá aí ouvindo e você tá passando por um momento de um relacionamento que não tá legal, ou que você teve uma separação recentemente, a Pri atende online, né, Pri? Atende online, então ela pode atender você. Busque apoio, ajuda, porque como ela estava dizendo, foi tão importante para ela nesse processo procurar alguém para estar ali com ela. Então, procure você também, que eu tenho certeza absoluta que esse apoio ele é fundamental na hora de um relacionamento, de a gente ter essa base segura que a terapia se transforma. Né? A gente precisa desse suporte, a terapia ele é esse lugar. Então, vou deixar aqui o contato dela, vocês entrem em contato com ela. Pri, quero te agradecer muito, muito, muito pela tua presença. Foi um enorme prazer ter você aqui hoje. A nossa conversa passou voando. Eu nem senti que voou mesmo.
Com toda certeza eu quero você aqui de volta pra gente falar sobre outros assuntos. Acho que a gente tem muito tema pra conversar, bastante. pra gente vir em outros momentos pra gente bater papo, às vezes mais profissional, outras áreas, enfim. Mas eu quero te agradecer, muito obrigada por tirar esse tempinho da tua agenda para estar aqui, viu? Obrigada também, é um trabalho muito lindo que você vem fazendo, pra gente olhar pelo luto de diversas formas, né? Pra ver que as pessoas elas não estão sozinhas, que o apoio ele é importante e que sempre alguém passou por algo semelhante e sobreviveu. É isso importante. Mesmo. Obrigada. Então é isso, meus queridos. Estamos encerrando esse episódio dessa temporada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo o que vocês acharam, dos vídeos dessa temporada. E eu espero vocês na próxima temporada. Beijo, beijo.